Bom, então vamos continuar a partir de onde a gente parou, né? Nós tínhamos visto essa tabela aqui. Deixe-me compartilhar com quem está assistindo, né? E com quem está aí com a gente. Deixe-me... tá aqui. Perdão. Então, nós vimos isso aqui. Então, vamos entrar no nosso tema propriamente dito. A gente já se preparou para abordar o assunto de uma maneira mais acadêmica, mas sem prescindir do que a confissão nos ensina, né? E do que a experiência também nos mostra. Vamos lá. A gente vai tentar conceituar aquilo que é indefinível, porque espiritualidade é uma coisa muito difícil de definir. Ela é uma realidade em si mesma, porque o que é definir? Definir é colocar limites. Você define dando o que não é e o que é. Quer dizer, você estabelece limites. Porque se você não definir, qualquer coisa pode ser espiritualidade. Então, é preciso definir. Então, né, o máximo que nós conseguimos é tentar estabelecer conceitos ligados à questão da espiritualidade. Assim, todo e qualquer conceito da espiritualidade será apenas a ponta do iceberg. É um termo plurivocal. Já viram essa palavra? Também existe uma outra palavra que é polissêmico, quer dizer, com vários sentidos, né? Ele é plurivocal porque ele vamos dizer, se você pega 20 pessoas e pede para ela falar sobre a sua espiritualidade, todas elas podem estar falando de uma espiritualidade verdadeira, mas de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Introdução à espiritualidade da professor Jonathan Menezes, material que eu vou pôr para vocês, eu tirei dessa apostila, né? Que é definir o indefinível, quer dizer, por termos ao interminável. O que é o interminável? É aquilo que não se pode colocar termos, né? Deixa eu fazer aqui um negocinho. Tá ok, era isso. É porque quando eu começo a apresentação, ele automaticamente, ele passa a... Opa! Gente, esse soluço vai... Então, olha só. Em primeiro lugar, a discussão sobre as terminologias é quase que interminável. Interminável, nesse sentido mesmo, né? Não há termos, religião, religiosidade, espiritualidade, misticismo, todas são palavras com muitos sentidos, polissêmicas, se considerarmos o diálogo interdisciplinar, ou mesmo o senso comum. Então, vamos tentar ver aqui. Ricardo Barbosa defende que, quando falamos de espiritualidade, especialmente no mundo contemporâneo, em que o uso da palavra se tornou cada vez mais corrente, não nos referimos apenas e necessariamente à obra do Espírito Santo. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente estava conversando ali fora, né, e a questão de, você pode, às vezes, usar Mahatma Gandhi num exemplo de um sermão e tal, e isso pode confundir os membros, porque eles vão achar, talvez, que você precise ensinar os membros da igreja que você pode pegar algo de uma pessoa sem necessariamente endossar tudo que a pessoa faz. Então, por exemplo, eu posso dizer, falar que o Papa foi muito feliz numa afirmação, e até usar a afirmação dele para dar crédito, olha, o Papa disse isso, eu acho muito, muito correto. Mas isso não quer dizer que eu concordo com tudo que o Papa diz. Os membros da igreja têm que aprender
a gente tem que ensinar os membros da igreja a ter discernimento, a seguir aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então, há coisas que são aproveitáveis. Né? A Nietzsche é um cara que fala contra Deus, que fala contra Jesus. Isso quer dizer que você tem que jogar fora tudo que Nietzsche fez? Eu até cometi um ato falho aqui, porque eu falei de Nietzsche, eu lembrei de Hitler. Né? Hitler é um fascínio. Tá. Mas ele colocou ordem na Alemanha, ele acabou com a hiperinflação, ele construiu um carro que virou um sucesso mundial, porque ele que mandou fazer o Volkswagen. Ele disse o que ele queria: eu quero um carro que ande sem precisar de refrigeração a água, se precisar, ande até no deserto. E a indústria alemã produziu o Volkswagen, que é um senhor carro. Né? Folk, povo, Wagen, carro do povo. Seu sentido legal. Então, notem bem, não necessariamente a espiritualidade se refere à obra do Espírito Santo, mas aos movimentos do espírito humano na busca por identidade e significado. Nesse sentido, podemos falar de espiritualidades. Interessante, acho que em 2019 ou 2018, se não me engano, recebeu um prêmio de espiritualidade. Um prêmio, um físico chamado Marcelo Gleiser, um físico brasileiro que ele não tem religião. Você crê em Deus? Sim, eu creio numa força superior e tal. Como é que ele consegue o Oscar da espiritualidade, dado por religiosos? É verdade que muitos desses religiosos são liberais. Mas o que eles viram no Marcelo Gleiser que o fez merecedor de um prêmio de espiritualidade? A explicação é a seguinte, que ele consegue fazer com que a busca por um sentido no universo faça sentido. Ele na verdade, ele não é físico, ele é astrofísico. Então, ele fala sobre a idade da Terra, a origem do universo, e não sei o quê. E ele recebeu um prêmio de espiritualidade. Está errado? Bom, se a gente pensar do ponto de vista cristão, nós não daríamos esse prêmio para ele. Mas, na sociedade líquida que nós estamos vivendo, ele fala de espiritualidades. Hoje também está muito em voga, né, nas religiões orientais, os gurus, né, os espiritualistas. Antigamente, quando se falava que uma pessoa era espiritualista, você estava associando essa pessoa à tradição do espiritismo. Né? Hoje já não é tão óbvia essa relação. Mas, em geral, de certa forma, diluiu-se. Espiritualidade não é só a cristã. Você pode falar da espiritualidade muçulmana, você pode falar da espiritualidade budista, você pode falar da espiritualidade dos índios norte-americanos, você pode falar da espiritualidade das tribos brasileiras. O que é isso? É uma busca por identidade e significado na vida. Eles podem ser politeístas, monoteístas, eles podem ser... a gente tem uma tradição oriental que é o panteísmo. Como? Não, é mais do que um Deus diluído. Porque um Deus diluído é um Deus que
já foi concreto e se diluiu. Nós podemos dizer que há um pós-cristianismo onde o Deus, a divindade, Deus cristão, ele meio que se diluiu e tal. Mas o panteísmo, ele já parte do princípio de que tudo faz parte de Deus. Deus é o universo. Então, essa madeira é uma representação de Deus também. Porque Deus está em tudo. Vocês lembram da música do Gilberto Gil? Se eu quiser falar com Deus? Que é um exemplo básico. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um exemplo prático do que seja justamente o panteísmo. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Se eu quiser falar com Deus. Eu vou fazer o seguinte. Aqui tem a letra. Deixa eu só compartilhar com quem está assistindo com a gente aqui. Deixa eu interromper aqui e colocar para que todos vejam também. Exatamente. Olha que interessante. Alguns dos aspectos que ele chama de oração são, de fato, necessários à oração. Mas o que ele descreve não é uma oração. O que ele descreve é, na verdade, uma meditação transcendental. Olha aqui. Notem bem, ele coloca nessa música elementos que são muito próprios da oração, né? Você tem que desatar os nós, você tem que se sentir medonho, no sentido de reconhecer, não sei se é esse o sentido que ele está dando, mas eu estou dando o sentido que nós damos à oração, né? Quando é que a gente começa a desconfiar de que ele não está falando bem da oração cristã? Ele diz o seguinte: eu tenho que seguir o caminho, a estrada, e aí, sem perceber, talvez percebendo, porque ele é genial, eu acho o Gilberto Gil um gênio, sem perceber, ele pegou justamente o sentido da palavra método. Método é uma palavra que vem do grego, que significa através do rhodos, do caminho. Métodos. Método é através de, acima de, né? Transpassar pelo caminho. Então, o que é um método? Método é você seguir um caminho estabelecido para chegar numa conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? Nada do que eu esperava encontrar. Só que ele fala poeticamente ele chega a nada que ele esperava encontrar, mas ele repete a palavra nada. Nada, 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 nada. Quem é budista vai perceber que ele está falando do nirvana. O que é o nirvana? É chegar no nada. É se diluir no universo. E aí você se torna um com Deus, porque Deus é o universo. Então, percebam, Gilberto Gil está falando de espiritualidade? Tá. Mas é a espiritualidade budista. É a espiritualidade panteísta. Não é a espiritualidade cristã. Embora haja elementos comuns da oração cristã com a meditação transcendental budista. Porque o que ele está falando é da meditação transcendental. É ficar nu, tirar a gravata, tirar o sapato, assumir o ambiente. Percebe? Isso é o quê? Meditação transcendental. É oração? Pode ser. É oração cristã? Não. É totalmente diferente de uma oração cristã.
Mas é uma oração. Aí é que tá. E aí, a gente voltando aqui para onde a gente estava, né? Que era a questão das definições de espiritualidade. Deixe-me achar aqui, o dispositivo que está aqui. É esse aqui, ó, a apresentação. Ok. Olha só. Os movimentos do espírito humano na busca por identidade e significado. É isso que ele está fazendo. Nesse sentido, podemos falar de espiritualidades, no plural, uma vez que não se trata de um só rosto, mas de vários. Daí você pensa no movimento dos desigrejados. O que é, de fato, que vem do inglês, né? Unchurched, né? Aqueles que estão saídos da igreja, não é? Note, não é sem igreja. São aqueles que cansaram da igreja. Esse movimento, né, que é um tipo de cristianismo não religioso, não é novo, não. No século XX, a gente teve o Karl Barth falando disso. Fortemente na teologia de Dietrich Bonhoeffer, até porque, no caso de Dietrich Bonhoeffer, ele estava no sistema nazista, em 1933, Hitler quis encampar as igrejas e pagar o salário dos pastores, pagar as contas das igrejas. Por quê? Porque quem paga, manda. E Karl Barth e Bonhoeffer se insurgiram contra esse movimento de nacionalização. E aí surgiu a igreja confessante. Havia a igreja luterana, a igreja alemã, que estava na mão de Hitler, e havia a igreja confessante. Bonhoeffer foi para o campo de concentração. Então, ele se desigrejou para continuar cristão. Porque a igreja foi pelo caminho errado. Ele não queria mais fazer parte daquele sistema. E aí, eles continuaram a existir sem a estrutura formal, mas hoje se reconhece que a verdadeira igreja era essa. Na realidade, os que permaneceram são os rebeldes. Os que permaneceram é que são os rebeldes. Eles ficaram na Babilônia. Né? E aí você tem o Harvey Cox, por exemplo, que é um americano, e o Robson, que vai tratar, o Harvey Cox, ele vai chamar da teologia secular, que é aquela teologia vivida fora da igreja, vivida neste século, que é uma contradição de termos, se você for pensar. E o Robson e Companhia Limitada, esse Art Robinson, ele lançou em 1960, 70, a teologia da morte de Deus. O Deus que nós conhecemos morreu. Nós precisamos de um novo Deus. É uma tentativa de fugir daquilo que a religião, de certa forma, faz. Ela aprisiona, às vezes. Enquadra, exatamente. Né? Esse movimento... Oi? Eu diria que Nietzsche... Porque Nietzsche vem de fora da igreja, ele vem de fora da religião e ataca a religião. Esses são de dentro. Ok? Vamos pensar aqui. Barth e Bonhoeffer pode não ser um ideal para ser vivido em tempos de paz, mas para o tempo de guerra não tinha outra coisa a fazer. Você pega um documento que os dois produziram, eles e mais vários pastores, mas quem escreveu foi o Karl Barth, chamado a Declaração de Barmen. A Declaração de Barmen foi o documento que eles produziram para dizer não a Hitler. Cara, aquela Declaração de Barmen, eu vou mandar para vocês. Ela é, na minha opinião, uma das coisas mais lindas, um documento profético produzido na década de 30. Em 1933 ele foi produzido, para dizer, olha, se nós cedemos a Hitler agora, e eles nos dizem Hitler, se nós cedemos ao Estado, se nós nos associarmos ao Estado, nós corremos o risco de ver a maldade ser perpetrada contra os que não têm como lutar contra ela e não poder fazer nada, que foi justamente o que aconteceu com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais.
durante o regime nazista. E a igreja, na época, também dominante, a romana, não tem nada. Na verdade, Hitler foi muito esperto, houve dois movimentos. Interessava a igreja romana ter o domínio do ensino religioso das escolas. Então, o Papa Pio XII tem um livro maravilhoso chamado O Papa de Hitler. Ele fez uma concordata com o Hitler, dizendo, olha, o Papa proíbe os católicos de participarem, de terem uma representação política. Política não é coisa para religião. O Papa Pio XII disse isso. E com isso ele acabou com o partido de centro da Alemanha, que era o único partido que tinha força para impedir que Hitler chegasse ao poder. Por causa desta concordata que foi feita com a Igreja Católica, dando à Igreja Católica o ensino religioso na Alemanha, Hitler conseguiu dissolver o partido de centro, que era todo formado por católicos, que foram proibidos pelo Papa de se meterem em política, e por isso ele chega à chancelaria da Alemanha. Logo em seguida, ele começou a fazer um movimento para as igrejas protestantes. E o que ele oferece para as igrejas protestantes? Ele oferece o pagamento dos pastores. E a igreja alemã, hoje existe uma divisão profunda entre a igreja confessante e a igreja oficial. A igreja oficial se redimiu, voltou atrás, reconheceu que estava errado, mas ela enfraqueceu-se muito por causa disso. Uma das culpas do secularismo que existe hoje na Europa é por causa desses movimentos todos. Que as pessoas não viram mais sentido em igreja. Igreja é para quê? Ela foi encampada pelo Estado. Então, esse documento, a Declaração de Barmen, meu Deus, eu leio aquele documento, eu choro, eu sinto assim. E é interessante, porque acho que era, eu diria que uns 10 anos atrás, o Papa, ainda o João Paulo II, ou foi o Bento, acho que foi o Bento, eles assinaram uma concordata parecida com o Brasil. Vocês sabem que hoje, quem coordena as capelanias dentro das Forças Armadas é só a Igreja Católica. Eles aceitam capelãos protestantes, mas tem que se submeter à direção católico-romana, porque foi um acordo assinado entre o presidente da República, na época era o Lula, assinado com a Santa Sé. O mesmo tipo de concordata que foi assinada com Hitler. Mesmo tipo. E o ensino religioso nas escolas também está na mão da Igreja Católica. Quem determina os currículos é a Igreja Católica. Eu andei dando uma olhada nos currículos que eles determinaram e eu achei muito bom. Porque ele é coerente, ele não favorece nenhuma igreja. Ele fala de religiosidade num sentido mais amplo. Porque, na minha opinião, cabe às denominações, às confissões, doutrinarem os seus membros. Não é na escola que você vai doutrinar as crianças. A escola não é para isso. Só politicamente. Pois é. Nem politicamente deveria doutrinar, mas escola não é para isso. Eu acho que as crianças precisam aprender a pensar politicamente, mas não serem doutrinadas politicamente. A questão é, você não ensina a criança a ser de direita ou ser de esquerda. Você ensina a criança a pensar, para que ela possa ter discernimento para escolher se ela quer ser centro, direita, esquerda, extrema direita. Então, o movimento moderno dos desigrejados, né, a diferença que a gente tem desse movimento atual para aquele é que aquele era organizado por teólogos que deram uma fundamentação teológica.
Os movimentos modernos é quase assim, é uma coisa assim meio sem direção, né? A pessoa cansou de igreja, não vai mais à igreja. Então, ele usa, essa palavra é do Jonathan, ele chama isso de um tipo de flash mob. Lembra do flash mob? Flash mob era aquele negócio, todo mundo numa praça do shopping, e de repente todo mundo começa a dançar, e acabou, vai embora. Por que eles fizeram isso? Porque é legal. Mas qual a função disso? Não, era só um flash mob. Era uma mobilização relâmpago. Lembra dessa moda? Que tudo era flash mob. De repente, todo mundo começava a dançar. De repente, todo mundo vestia uma máscara. De repente, era uma coisa sem... aquela coisa caótica e meio sem sentido. Quando você fala do movimento contra a religião, liderado por Barth, por Bonhoeffer, pelo próprio Albert Cox, que é uma teologia secularizada, pelos caras da teologia da morte de Deus, você está falando de gente que está questionando a igreja e criando uma teologia sobre esse assunto. Você tem uma base teórica para as pessoas deixarem as igrejas. Hoje, as pessoas deixam as igrejas por cansaço. É assim, não vou hoje, não vou amanhã, eu vou na praia, eu tenho um churrasco, de repente ele é um desigrejado. É um desigrejado. E se você falar para essa pessoa, olha, você está desviado da igreja, ele fica bravo. Eu não estou desviado. Eu leio a Bíblia, eu faço oração com a minha família. Com que frequência? Existem aqueles que saem da igreja institucional e formam pequenos grupos e se reúnem, estudam a Bíblia. Não deixa de ser uma nova igreja. É uma igreja em células. Mas você tem um movimento meio caótico de desigrejamento. Essas pessoas estão trabalhando com espiritualidade? Talvez elas tenham uma espiritualidade não comprometida com a confissão. Paul Tillich vai falar também sobre o assunto. No que diz respeito às terminologias, Paul Tillich, por exemplo, falando sobre a clássica diferenciação entre religião e revelação em sua teologia sistemática, afirma que toda revelação, nota, revelação é o movimento de Deus, para Paul Tillich não é bem isso, é um insight, quase que um movimento humano de descoberta da divindade, tá? Mas ele fala que sempre que há uma revelação, alguém recebe essa revelação. E revelação aqui não naquele sentido pentecostal, revelação no sentido de desvelamento, da descoberta do misterioso, do mistério, do que está para além, né? Se há uma revelação, alguém recebe essa revelação. Então, se recebe, ele diz, isso é uma religião. Considerando não haver um receptor puro, isto é, livre da influência da sua cultura e da ideologia, e, consequentemente, nenhuma forma de fé, interpretação ou verdade universalmente válida, segundo Paul Tillich, a recepção em si da revelação, uma criança que fala assim, gente, nossa, deve ter alguém que fez isso. Para Paul Tillich, isso já é religião. Então, percebe, a gente está ouvindo aqui várias vozes sobre a questão da espiritualidade e dos termos ligados à espiritualidade. Em Paul Tillich, então, o que ele chama de religião seria mais o processo de recepção e, por consequente, de significação da revelação. Revelação aqui é aquele desvelamento, aquela coisa de falar, meu Deus, tem algo maior do que isso. O contato com o transcendente?
Seria o contato com o transcendente. Vocês assistiram um filme chamado... Nessa acepção, não há revelação sem religião, e todos os que vivem conforme a revelação de Deus poderiam, que cada um recebeu, né? Aí fica sendo quase com a religião individual, poderiam ser considerados religiosos. Existe um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Quer ver? Com Steve Martin. Tá aqui. Fé Demais Não Cheira Bem. Deixa eu... tem uma cena aqui, um trecho, que eu acho que é esse, deixa eu ver. É um trecho do filme. O nome do filme em inglês é Salto de Fé. Vai. Deixa eu ver aqui. Cheira. Quer ver? Deixa-me... Deixa eu capturar aqui, para que fique gravado, e eu vou compartilhar também o áudio. Olha só. Deixa eu ver se é essa parte aqui. Agora a irmã Jane Lawson vai passar entre vocês. Irmão Jonas? E quero que façam a ela a pergunta que queima em seus corações. E eu vou penetrar bem fundo no meu e achar a resposta que Deus deixou lá. O que o irmão Jonas pode fazer pelo senhor? Quanto tempo eu ainda tenho? Irmão Nightingale, pode me dar a resposta à pergunta de nosso irmão? Eles têm um código, que conforme o código que ela fala, a pessoa sabe, ele já sabe o que ela tem, o que a pessoa perguntou. Eles combinaram um código, e ela não diz o que a pessoa falou, mas conforme o jeito que ela fala, ele já sabe. Ó. Estou ouvindo a voz dos anjos, Jane. Nosso irmão preocupa-se com o tempo que ainda tem. Louvado seja. Eu lhe digo que não importa se você tem 10 anos ou 10 minutos. O que importa é que você realmente viva enquanto for vivo. E quando a carruagem de Deus chegar, estará pronto para subir nela. Pode falar. Sim, Senhor. Eu já estou viúva há quase um ano. O meu marido não aguentou quando tomaram a nossa fazenda. Ele se matou numa noite no celeiro. Eu preciso saber, o senhor o perdoou e o recebeu no paraíso? A nossa irmã quer sinceramente saber sobre um ente querido. Bom, eu vou lhe dar uma resposta. Ele descansa com os anjos. Ele diz que Deus o perdoou, ele pede que faça o mesmo. Quando é que vai chover? É porque está A uma pergunta seca. deste homem Todos estão perdendo as é fazendas. muito importante. Puxa vida. Você quer saber o que cada homem, mulher e criança aqui quer saber? Você quer saber quando vai chover? Deixa eu fazer uma pergunta. O que é chuva, afinal? É o doce néctar que as plantações esperam? São lágrimas de alegria? Ou é a chuva que cai em todas as vidas? Aquela bronca do patrão, uma palavra dura do amado, o banco batendo em sua porta? Então, quando me perguntam, Jonas, quando vai chover? Tudo que eu posso dizer é... Quando é que vai parar? No livro de Salmos, Você percebe que ela saiu, 27, está escrito... que ela não está aguentando mais. E nem a salvação. Que ela sabe das falcatruas. O coral não sabe, o povo que está com ele não sabe, mas ela sabe. O Senhor é a força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a sua força. O Senhor é a força da minha vida.
loucura se aproximando! Ele está imitando o Baby King. Agora, o fantástico, né? Fantástico aqui, esse é 16. Deixa eu ver. É no finalzinho dele. Desculpa, eu vou dar um spoiler aqui. Porque esse menino aqui, tem um rapaz aí que ele é paralítico e ele já foi em vários... Aqui tá sem som, deixa eu ver. Não, deixa eu ver se... Acho que é o 18, que é o 19... Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é o começo. Jonas Nightingale. Que dia é hoje? Dois. É uma cidade pequena, podem perceber. Isso irrita ali. Eles acham que eu tenho um ano de... Deixa eu tirar aqui, porque senão a gente não vai... Senhor Nightingale, arbitrário não é a questão aqui. Nós temos uma taxa de desemprego de 27% e eu quero 20 caras por 4 dias. Olha só, o menino, ele já está desiludido com a questão de milagreiros, porque ele já foi em vários, ele é paralítico, ele não anda. E todas as vezes em que ele pede para ser curado, o cara diz que ele não tem fé e não sei o quê, mas chega uma hora que o menino levanta no meio do culto e vai lá para frente. E ele diz, olha, Deus está me dizendo que não é para fazer mais milagres e tal, e sai. E o povo fica, e o menino fica lá parado na frente, e o povo começa a gritar. Volta. E ele fala, caramba, e agora? O que eu faço? Porque todos os outros milagres são forjados. Ou então não é milagre. Por exemplo, chega uma mulher no culto, ela chega andando e tal, e vem um cara e fala, olha, tem essa cadeira aqui para levar a senhora vai pôr a senhora lá na frente. Ah, tá bom. Ela senta na cadeira de roda e o cara leva ela lá. Quando chega na hora, o cara pega e leva a mulher diante do cara, do pregador, e o pregador manda ela levantar. Ela levanta. Todo mundo acha que ela está sendo curada e tal. Mas aí, ele vem, que tem o delegado que sabe que ele é charlatão, e o delegado está começando a namorar aquela assistente dele. E a assistente está começando a questionar as questões. Aí ele chega, que o delegado está dando em cima dele, descobre tudo da vida dele, vai num culto, ele abre o jogo, conta quem é o cara, aí ele vira a situação, porque ele diz, eu sou pecador mesmo, só um pecador para saber o que Deus pode fazer, e não sei o quê, e ele vira o jogo em cima do delegado. E aí, então, ele vê a chance de acabar com o delegado. Ele vem na frente de todo mundo e diz, olha, eu vou fazer esse milagre sim, mas eu só vou fazer esse milagre se todos aqui crerem. O senhor delegado, o senhor crê que esse menino vai andar? Quer dizer, ele vai jogar a culpa do menino não andar em cima do delegado. Não vai acontecer, porque o menino não anda. Só que, enquanto ele está falando com o delegado, o menino vai chegando perto da cruz, que tem uma cruz lá, o menino vai chegando perto da cruz, quando ele chega perto da cruz, ele larga as muletas e começa a andar. Aí o cara vira e fala... E sai do palco, e quando ele vai, a moça vai atrás dele, e falou, por que você foi embora? Ele falou, por quê? Porque esse menino é mais malandro do que eu.
esse menino me enganou o tempo todo e não sei o quê. Mas aí, cara, ocorre um avivamento na cidade e ele resolve fugir, porque ele fala, não dá, lidar com isso eu não vou lidar. Porque o que aconteceu ali eu não sei explicar, não tenho controle. E quando ele foge, ele entra no caminhão para ir embora, e ele está indo embora, começa a chover. E o povo todo lá, a cidade inteira, levando comida uns para os outros e tal, e termina com ele indo embora e a igreja ficando lá, sozinha, vivendo a fé. Cara, é um filmaço. Filmaço. Maravilhoso filme. Vale a pena assistir, porque o filme é assim, eu, infelizmente, eu contei para vocês o final, né? Mas é assim, mesmo que você saiba o final, você... Não, ele é um filme só, mas você acha na internet dividido em pedaços. Acho que vale a pena. Fé demais não cheira bem. Eles pegaram esse nome para ficar uma comédia, né? Mas o nome em inglês é Salto de Fé. Leap of Faith. Salto de fé. Tá? Então, olha só. Vamos ver quem mais vai falar sobre isso. Então, essa espiritualidade sem religião prega mais Jesus e menos religião. Então, para começo de conversa, né, precisamos tentar entender qual religião esse movimento atual quer de menos e qual Jesus ele quer de mais, para poder avançar no debate. Estava pensando aqui, a gente está falando de espiritualidade e religiosidade. Né? Aham. O apóstolo Paulo ele escreve lá aos crentes de Corinto, né, Isso. Né, e ele coloca uma parte lá que eu queria tratá-los como espirituais. Sim, mas são carnais. Aí depois vem aquela linha, né? Uns que são de Pedro, religiosos de Pedro, outros, né? Fala dos partidos. Fala dos partidos. Aí havia uma religiosidade partidária, isso levou à carnalidade? Eu diria que a carnalidade levou essas pessoas a seguirem movimentos que são, assim, eu costumo dividir aqueles movimentos, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que é Pedro, e outros que são de Cristo. Ele fala, eu vou ficar com os que são de Cristo, né? Mas olha só, a interpretação que eu faço daquele texto é o seguinte, os que se dizem de Paulo são aqueles para quem o pastor atual, o status quo atual está ótimo, não quer mudar. Eu sou de Apolo, é aquele que quer o novo, porque o Apolo é o que veio depois e é uma novidade. Os que dizem, eu sou de Cefas, nada local é importante para eles, eles só querem o Jeremias Pereira, o Hernandes Dias Lopes, o Billy Graham, o meu pastor local não serve para nada. E os piores, na minha opinião, são os que dizem, eu sou de Cristo, que esses não seguem, não obedecem a ninguém. Eles acham que eles têm uma ligação direta com Jesus. E aí, tudo isso é fruto da carnalidade. Carnalidade é a falta de desenvolvimento da espiritualidade dentro da espiritualidade sadia. Quero ver se a gente chega lá. Ok? Eu estou falando aqui, nós estamos partindo do muito, né? A gente já viu, a espiritualidade é uma coisa que existe no mundo e é inerente ao ser humano. Todos os seres humanos têm espiritualidade. Até o que se diz não religioso. Até o ateu, de certa forma, está procurando um sentido para a vida. Então, olha só. Temos alguns conceitos que normalmente são utilizados como sinônimos ou relacionados à espiritualidade. No entanto, eles possuem sentido próprio e designam alguns aspectos ou momentos da nossa espiritualidade, mas não são ela propriamente dita. Que elementos, que conceitos são esses? Religiosidade. Religiosidade é a experiência pessoal do ser humano com Deus, que traduz-se numa linguagem mais contemporânea da história, e a antropologia das religiões muito melhor como religiosidade que como religião propriamente dita. A palavra religião nos remete
as instituições religiosas, ou as grandes religiões de caráter mais dogmático e clerical. Já a religiosidade é um termo que evoca uma experiência mais ampla. Traduz-se como expressão da inferioridade do ser humano, da sua busca tateante pelo relacionamento com o transcendente, o luminoso, né? O luminoso é aquilo que está para além, o sagrado. Então, para a gente entender a espiritualidade, a gente tem que entender que religiosidade é essa capacidade de se relacionar com o sagrado, que pode ser de uma forma mais disciplinada dentro das instituições, e aí nós chamamos isso de religião, ou pode ser uma coisa muito difusa. Por exemplo, a religiosidade do brasileiro é muito grande. O brasileiro vai atrás de procissão, vai no centro, faz uma fezinha na loteria, lê a mão na esquina, acende incenso, acende vela. Isso é religiosidade? É. É espiritualidade? É diferente, porque a espiritualidade é uma coisa mais interna, enquanto que a religiosidade é a expressão desta espiritualidade. Mas, em geral, a religiosidade se traduz em rituais. Correto? Outro termo, o luminoso ou sagrado, que se expressa em formas não institucionalizadas de lidar com o sagrado, os ritos, os êxtases, as danças, as festas. Outro termo, a fé. A fé tem a ver com o envolvimento com Deus a partir de uma resposta pessoal a Ele. Possível mediante a conversão, ou seja, a decisão. Teologia e prática da espiritualidade pelo seguimento de Jesus como fruto de um ato de liberdade. Isso é uma definição de fé. Demanda a crença nesse Deus a ponto de um envolvimento de vida com Ele. Karl Barth esclarece que a fé não é um estado humano, nem mesmo uma qualidade. Isso ele chama de religiosidade. Classificação essa que, de certa forma, bate com o que vimos acima. Lembra que Karl Barth é de tradição calvinista. Embora ele tenha se desviado dessa tradição, ele vem da tradição calvinista, então ele traz a ideia de que a fé é algo que Deus dá, é um dom, não é algo humano. Humano é a crença. Ok? Eu tenho capacidade de crer em coisas, acreditar nas coisas. Mas fé é uma coisa que vem de cima. Diferença entre fé e crença, olha só. Fé é a história que se constrói com Deus através da sua palavra, uma história nova a cada dia. Fé também não é igual a crença, isto é, uma suposição, uma opinião, estabelecer um postulado, um cálculo de probabilidades, para então identificar o objeto da teologia com aquilo que supôs, postulou ou considerou verossímil. E, nesse sentido, assumir. Para Barth, isso é crença. Qual é a sua crença? Eu creio que Deus é invisível, é eterno. Isso é crença. Isso não é fé. Fé é a minha experiência com Ele. A crença se transmite. A crença se transmite, a fé não. Você ensina a crença, mas a fé você não ensina. A fé é uma experiência totalmente pessoal. É uma história que se constrói com Deus, através da palavra. A palavra aqui, para Barth, não é a Bíblia só, é Jesus. Ok? Barth entende. Quando Barth fala da palavra, ele está falando da palavra que se fez carne e habitou entre nós. É o verbo. Ok? Lembra? A gente tem que sempre pensar no contexto em que Barth fala. A fé em Karl Barth, então, nasce de um encontro e não de uma simples identificação do crente
com aquele em que crê. Note, não é só, eu acho bacana isso. Não, é um compromisso. Tanto é que a fé leva ao martírio. A crença, não. A fé, eu dou a vida por ela. Nesse sentido, é válido ressaltar, portanto, que fé e crença são coisas opostas, não diria opostas, né, mas diferentes. Tá? A fé produz uma crença. Professor, Ah. deixa eu trabalhar só para poder eu organizar aqui. Então, poderíamos dizer que a crença seria, voltando lá no início da aula, a academia. Não, não. A crença, ela pode ser fruto da experiência também. Por causa da experiência que eu tive, eu creio nisso, nisso, nisso. Não, eu entendi. Uhum. Eu estou dizendo, se eu quiser classificar. Isso. Eu classificaria mais como a confissão. E a fé como experiência. Porque a academia, ela trabalha, ela vai questionar tudo isso. A academia questiona a crença. Que a crença é o conjunto de coisas em que eu acredito. A fé é a experiência que eu tenho com Deus, é o contato que eu tenho com Deus. A fé não é simplesmente uma coisa que... Note, Paulo diz que a gente tem que estar pronto para dar a quem quer que nos peça o quê? A razão da nossa fé. Porque fé não se... eu posso até explicá-la, mas eu não posso dar para a pessoa a minha fé. Eu posso dar a razão da minha fé. Isso pode produzir nela fé? Pode. Acho que tem alguém tossindo aqui. É porque... eu vou abaixar o volume aqui. Porque deve ter algum microfone aberto aí. Tudo bem, não tem problema. Então, voltando. Você vai montar aí? Aí, pronto. Voltando aqui. Onde é que eu estava aqui? Peraí. Mas aqui vai ficar ruim, não vai, não? Oi? A crença nos mostra o caminho, e a fé anda por eles. É correto? A crença mostra o caminho. Isso. Eu acho que é uma boa definição. A crença, que é, na verdade, a doutrina, né? Me mostra o caminho. Mas a fé faz eu caminhar. Uma coisa, por exemplo, é pegar no mapa e falar, olha, eu vou de Toscana até Nápoles. Traçar no mapa. Outra coisa é eu pegar a estrada em Toscana e caminhar até Nápoles. Então, a fé vai mover essa caminhada. Vai dar força. A fé é a caminhada. Na verdade, não é só... Porque uma noção de fé que muitas vezes se tem é de que a fé é só vontade. Não. A fé é vontade em ação. O senhor citou que a parte que ele disse que a fé não é diferente do homem, de Deus. Isso está na Bíblia. Quando os discípulos pediram para Jesus, acrescenta a nossa fé. A pessoa pode acrescentar o nome de Deus. Eles pedem aumenta-nos a fé ou acrescenta-nos a fé. Acrescenta a nossa fé. Sim, mas é porque aqueles discípulos já tinham tido uma experiência de fé. É que eles se veem, eles acham que a sua fé é insuficiente para viver aquilo que Jesus está dizendo. Mas eles têm fé, não há dúvida. Só que essa fé, a questão é, qual a origem dessa fé? A origem dessa fé são os próprios discípulos ou ela veio através do contato com Jesus e da ação do Espírito Santo? Para o calvinismo, e especialmente para a teologia reformada, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios. Né? Efésios diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, então não vem do esforço humano.
aí eu vejo que muito realmente, por exemplo, se Tomé pede para isso para Pedro, não ia entender, né? Mas foi pedido por Exato. Você está pedindo para Jesus, na verdade, isso já aumenta. Só o fato de pedir já está aumentando a fé. Já é um exercício da fé. O Senhor acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Na verdade, o que eu estou fazendo é exercer a fé e ela já está crescendo. Quem foi? Sua mãe foi? A Harvard Cox, né, na diferenciação feita por Harvard, já diz respeito a uma confiança profundamente assentada. Então, para Harvard Cox, é uma coisa mais humana, algo vital para a nossa existência. Na linguagem cotidiana, nós usamos, nós usualmente aplicamos o termo a pessoas em quem confiamos, ou aos valores que nos são mais caros. Ajuda a Isabela lá. Já a crença, segundo Cox, mais como a opinião, mais proposicional que existencial. Dizer eu acredito em Deus é diferente de dizer eu tenho fé em Deus. Oi? Pode. Eu acredito em Deus significa eu sei que ele existe, né? Até os demônios creem. Aqui embaixo está gostoso. Nesse sentido. E a diferença está proporcionalmente ligada ao compromisso. Acreditar que Deus existe não significa ter sua existência